Que a paz de Deus esteja com você. Vamos mais uma parte aqui de Jonas. Nós meditamos mais cedo Jonas 2 e agora vamos meditar em Jonas 3, para que depois vai ficar só o verso 4, capítulo 4, e a gente termina o livro de Jonas. Que você possa realmente receber, né, a palavra de Deus e guardar ela no seu coração. Lembrando que as lives estão ficando salvas aqui e também no YouTube. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever, compartilhar, e creio que Deus vai abençoar a sua vida. Vamos lá. Jonas 3. Vou fazer a oração e a gente começa. Pai, nós te agradecemos porque Tu és bom e continua sendo bom. Assim como o Senhor tem falado aos nossos corações, que não sejamos apenas ouvintes da Sua palavra, mas também que sejamos praticantes e que possamos obedecer acima de tudo, Pai, a Tua voz, ao Teu chamado, ao Teu comando. Nós te agradecemos porque mais uma vez estamos diante de Ti e reconhecemos que nada somos, mas que o Senhor é tudo, que o Senhor é quem governa a nossa vida, é quem nos direciona. Assim nós entregamos nossa vida em Tuas mãos, entregamos todos os erros, todos os pecados, que o Senhor possa nos perdoar e que nós possamos alinhar nossa vida a Ti, Pai. Assim nós pedimos discernimento e entendimento, que haja a Tua presença onde estivermos, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa aquecer as nossas almas, que possamos ser cheios da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Jonas 3. Se você já viu alguma live de Jonas aqui, não se preocupe, porque acaba que a gente repete alguma coisa. Estamos no capítulo 3 de Jonas. E aqui acontece uma coisa, né? Vamos recapitular. Deus deu uma palavra para Jonas para ir para Nínive. Jonas não foi. Ele levantou, mas para fugir, não para ir para Nínive. Ao fugir, ele encontra um navio e ao encontrar esse navio, ele tem uma tempestade. E essa tempestade, ele é o causador dessa tempestade. E a tempestade, aos marinheiros, né, joga ele para fora. Então o peixe o engole e Deus ordena ao peixe, né, pegue Jonas, mas depois no verso 17 Deus pede para o peixe, capítulo 1, Deus pede para o peixe soltar Jonas. E aí agora estamos no capítulo 2. No capítulo 2, ele clama a Deus, pedindo para Deus trazer, né, um alívio para ele, porque a alma dele já estava desfalecendo. Só então que caiu a ficha de Jonas, né, de que ele não estava cumprindo o propósito, de que ele não estava cumprindo o mandamento de Deus. Então ele clama a Deus e diz que, né, que a alma dele estava desfalecendo. Então Deus ouve o clamor dele, pede para o peixe soltar Jonas. E aí nós vamos para o verso 3. Capítulo 3, eu sempre falo verso. Capítulo 3, Deus repete a mesma palavra a Jonas. Se você vê a palavra de capítulo 1, verso 1, e capítulo 3, verso 1 é a mesma, né? Levanta-te e vai para Nínive. Então é isso que nós vamos meditar agora. Que você seja abençoado por Deus. A Sara seja bem-vinda. Vamos continuar aqui. Então Jonas, ele é chamado para ir para Nínive, só que Jonas não queria. E aí aconteceu esse tanto de coisa e Deus falou com ele novamente, né? Foi preciso Deus falar com ele, né? Meio que ele esqueceu. Deus precisou falar, olha, levanta e vai para Nínive. E no verso 3, capítulo 3 de Jonas, aqui está escrito, veio a palavra do Senhor pela segunda vez. Ou seja, quantas vezes Deus fala comigo e fala com você? Com Jonas foi 2. E olha que na primeira aconteceu tantas coisas, aconteceu tempestade, ele desobedeceu, ele dormiu um sono profundo, ele não estava nem aí. Né? Depois foi parar na barriga do peixe, aconteceu tantas coisas, e aí a palavra veio novamente, só que dessa vez ele ouviu e obedeceu. E aí eu me pergunto, nossa, quantas vezes Deus precisa falar comigo para mim ouvir, para mim obedecer? Então olha isso, Jonas, e veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas dizendo, levanta e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E aí olha como é bonito.
E levantou-se Jonas e foi para Nínive. Não foi para fugir, né? Ainda bem, aqui no capítulo ele já se levanta para obedecer, mas primeiro ele desobedeceu. Então isso nos revela que nem sempre vamos obedecer ao Senhor de primeira, nem sempre vamos estar com o coração queimando para obedecer a Deus. Só depois que a gente passa diversas coisas é que obedecemos, né? E seria tão mais fácil se nós obedecêssemos de primeira, né? Se nós realmente inclinássemos a nossa vida aos pés da cruz e realmente vivêssemos, né? Mas aí Jonas conseguiu. Ele se levanta e vai para Nínive, né? Segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive, uma grande cidade de 3 dias de caminho, ou seja, ele demorava 3 dias para chegar na cidade, né? Então, olha o tanto que ele ainda teve que andar. Lembra que o peixe, ele ficou na barriga do peixe 3 dias e 3 noites, e agora ele precisa andar 3 dias para chegar na cidade. Se fosse a gente já estaria cansado, né? Olha isso. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, e os homens crerão em Deus e proclamarão um jejum, e vestirão de saco desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre as cinzas. Ou seja, assim que ele chega na cidade, ele já proclama pela cidade, né? Ele já chama a cidade para se entregar aos pés do Senhor. E o rei, ele chama todas as pessoas, todos os homens daquele lugar, e os convida a fazer um jejum a Deus, né? E assim eles fizeram. E no verso 7, ele divulgou o mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão. Olha isso. Ele está dizendo o quê? Quando ele chega na cidade, começa a proclamar a cidade, o rei é constrangido, o rei recebe a palavra de Deus, é constrangido por ela e pede para que haja um jejum entre todos, e todos fazem esse jejum. E ao fazer esse jejum, o que o rei diz? Para que todos se convertam, né? Para que todos voltem o seu caminho a Deus. E aí ele diz, né? Para que todos, no capítulo 3, versículo 8, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Ou seja, não é um ou outro que ia ser convertido, eram todos seriam convertidos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então eles estavam com medo realmente de perecer, mas eles queriam honrar a Deus, eles queriam entregar suas vidas ao Senhor. E aí é muito bom como esse texto ele fala sobre essas coisas, e no verso 10 já acabou aqui, ele já diz, né? E Deus viu as obras deles, ou seja, tudo que Deus, nada ficou oculto, né, do olhar de Deus, Deus vê tudo. E aí eles fizeram jejum, eles se entregaram, né, eles deixaram de comer, deixaram de beber, tanto os animais como as pessoas, e eles se voltaram para Deus, né, de modo que eles se converteriam dos seus maus caminhos e que eles se inclinariam para Deus, para a vontade de Deus. E aí no verso 10 ele diz: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha feito e não o fez, né? Olha isso, Deus, ele viu as obras dos homens de Nínive, ele viu o jejum da terra de Nínive, né? Ele viu a entrega das pessoas, e ele viu não só a entrega, mas como as pessoas mudaram o seu caminho, né? Como as pessoas mudaram a sua rota,
como as pessoas alinharam sua vida com Ele. E talvez seja tudo isso que Deus deseja de mim e de você, de simplesmente Ele olhar para nós e ver realmente que nós mudamos o nosso caminho, que realmente nós alinhamos nossa vida com Ele, que realmente nós estamos buscando a Ele, que nós entregamos nossa vida aos pés da cruz. Será que Deus, quando olha para mim, para você, Ele realmente vê um coração contrito, um coração entregue, um coração disposto a obedecê-lo? Né? Jonas levanta e vai para Nínive proclamar, e ao chegar na cidade, todos fazem um jejum, todos fazem, né, em comunhão, para que todos se convertam. Né? Aqui diz um a um se convertam, ou seja, nenhum ia ficar de fora, mas todos se voltariam para Deus e entregariam suas vidas a Deus. Será até que ponto eu e você entregamos, né, nossa vida a Deus? Será que foi 1%, 50% ou 100%? Será que Deus tem total dependência da nossa vida? Será que Deus tem o total controle sobre nós? E aí é tão bonito quando o texto diz, né? E Deus viu as obras deles, como se converteram do mau caminho. E Deus se arrependeu. Olha só, Deus se arrependeu quando olhou para a terra, quando viu a cidade de Nínive e todos proclamando a Ele, todos clamando por Ele, todos querendo mudar de vida, todos querendo começar de novo. E aí Deus se arrepende e não faz mal à cidade. Né? E aí no capítulo 4, nós vamos perceber que Jonas ficou triste com esse acontecimento. Mas quando nós olhamos, nós falamos, caramba, uma cidade toda se voltou para Deus, uma cidade inteira fez jejum. Não só as pessoas, os animais também ficaram sem beber e sem comer. Todos se entregaram ao Senhor, né? E isso foi feito. E aí no capítulo 4, que é a próxima live, nós falaremos sobre isso. Jonas fica triste com esse acontecimento, né? Jonas pede para morrer 2 vezes, sendo que ele deveria se alegrar, porque o mesmo Deus que mandou a provisão, o mesmo Deus que pediu para ele ir até Nínive, era o mesmo Deus que saberia que todos se converteriam, né? Era apenas uma palavra do Senhor e eles se converteriam. E Jonas ficou bravo porque isso aconteceu, né? Ele esperava que houvesse algum julgamento na cidade, mas não houve. Pelo contrário, houve arrependimento das pessoas, houve renúncia das pessoas, houve corações contritos e vidas sendo voltadas ao Senhor, vidas sendo derramadas aos pés do Senhor. Eu acho que quando nós olhamos para o verso 3 de Jonas, e principalmente o verso 10, nós temos que guardar no nosso coração. Deus vê as nossas obras, Deus vê o que eu e você fazemos. Nada fica oculto do olhar de Deus. E que quando Deus vê o que eu e você estamos fazendo, que seja realmente reflexo de Jesus, que seja realmente o espelho da palavra, que seja as nossas obras, a nossa fé firmada no Senhor, fortalecida pelo Senhor, de modo que Deus, ao nos ver, Ele possa dizer, sim, esse é meu filho, eu me alegro nele, né? Eu me alegro. E olha isso, né? Uma cidade toda, isso deve encher o nosso coração de alegria. Hoje nós sabemos o quão é difícil você falar da palavra para uma pessoa. Imagina a cidade toda se converter, a cidade toda se entregar aos pés do Senhor. É sem dúvida algo extraordinário que acontece, né? E isso tudo poderia ter acontecido lá no capítulo 1, quando veio a palavra pela primeira vez a Jonas saísse e proclamasse, mas isso não foi o que aconteceu. Foi preciso uma segunda palavra a Jonas, e aí Jonas obedeceu, e então ele vai para Nínive e proclama, e então acontece, né, acontece, né, a conversão de todos eles. Então é um versículo, é um capítulo, na verdade, um versículo que deve encher o nosso coração de alegria. E assim como Jonas não se alegra de primeiro momento, mas depois ele se alegra e entende que a provisão está em Deus. Ou seja, a nossa provisão é de Deus, está em Deus e ela vem de Deus. Então, quando a cidade precisava voltar para o caminho do Senhor, quando a cidade precisava se renovar,
O Senhor sabia que apenas Ele era possível, apenas a palavra dele seria possível tocar no coração de cada alma, de cada coração, tocar no seu interior, para que realmente houvesse, né, um avivamento, houvesse uma conversão ali. E foi o que Deus fez. Ele levanta Jonas como profeta, pede para ir até a cidade, para clamar pela cidade. E ao fazer isso, a cidade se converte, a cidade se entrega aos pés do Senhor. Eu fico perguntando hoje, nós temos acesso à palavra, nós temos acesso a tantas coisas, e ainda assim, nós demoramos para nos converter ao Senhor, para nos derramar aos pés do Senhor. Nós ficamos esperando, né, uma voz com som de trovão ou um sinal nos céus para que possamos voltar a nossa vida para Ele. E não é isso. A palavra de Deus é o nosso bálsamo, né? Eu falei agora um pouco na live, a palavra de Deus é o nosso espelho. Se nós estamos olhando para a palavra como nosso espelho e sendo transformados de dentro para fora, então há sim uma conversão sendo feita em nós, há sim arrependimento em nossa vida, há sim uma renúncia na nossa vida. E que assim como aconteceu na cidade de Nínive, Deus possa olhar para nós e falar assim: caramba, eu vi o que eles estão fazendo, eu os conheço, esses são os meus filhos, né? Esse é o desejo do Senhor, olhar para a terra e reconhecer os seus filhos, reconhecer aqueles que escolheram caminhar com Jesus, reconhecer aqueles que escolheram permanecer com Ele, mesmo nas dificuldades e mesmo nas tribulações. Não sei se isso faz sentido para você, mas é isso que Deus espera de mim e de você. Quando Ele olha do céu para nós, Ele deseja ver em nós arrependimento, renúncia, mudança de vida, anseio pela palavra, desejo por conhecê-lo, né? João fala, como você prova que ama a Deus? Quando você ouve a palavra dele, quando você guarda a palavra dentro do seu coração e quando você a pratica, assim você prova que ama a Deus. E um dos mandamentos é amar o próximo como você ama a si mesmo, ou seja, primeiro é derramado o amor de Deus em você e depois esse amor é transbordado, né? Ele transborda de você para as pessoas que estão à sua volta. Então, quando a cidade toda é convertida, você consegue imaginar a atmosfera dessa cidade, como as pessoas estão vivendo agora, né? No caso lá em Nínive. Imagina como era a cidade antes da conversão e a cidade após a conversão. Se você já se converteu ao Senhor, você sabe que você mudou e que você não é a mesma pessoa. Agora imagina uma cidade toda sendo convertida, uma cidade toda reconhecendo a Deus. É de se admirar, é de ficar, né, estarrecido, é algo extraordinário que acontece. E isso não aconteceu só aqui, isso acontece ainda hoje, quando nós resolvemos, né, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós resolvemos alinhar nossa vida com Ele. Sim, milagres acontecendo, sim, provisões sendo derramadas, né? E realmente Deus possa, esse é o desejo para mim e para você hoje, nessa tarde, que Deus possa olhar para nós e nos reconhecer como seus filhos, como criaturas das suas mãos, né? Criados por Ele, formados por Ele, fortalecidos por Ele. Esse é o desejo que eu tenho para nós nessa tarde. Vou deixar a live salva. Hoje já fizemos 3 lives, né? Tiago, foi 2? Tiago, Jonas, aí foi 2 de Tiago. Tiago, Jonas e agora Jonas novamente, porque eu quero terminar o livro de Jonas amanhã. Falta só o capítulo 4 agora e a gente termina Jonas. E sem dúvida, sempre que você puder, volte no livro, medite o livro de Jonas. Nós sempre nos assemelhamos a Jonas, porque sempre não obedecemos o Senhor, sempre queremos ouvir uma palavra X, Y para então obedecer. Sempre ficamos questionando as coisas sem que a provisão está em Deus, sem que a provisão vem de Deus, né? E nós nos escandalizamos com as coisas que Deus pode fazer, né? Olha só, teve a tempestade, depois teve o Jonas na barriga do peixe, e agora tem a conversão de uma cidade toda, e depois tem o cuidado do Senhor a Jonas, que é no capítulo 4.
um spoiler, né? É um cuidado que Deus tem com Jonas, quando Jonas pede para morrer 2 vezes e o Senhor manda provisão para ele. E aí o Senhor, né, fala para ele: a mesma misericórdia que está sobre você é a mesma que está sobre a cidade de Nínive. Né? Então todos merecem misericórdia, todos aqueles que realmente reconhecem Jesus e desejam com ele viver. Né? Então que de fato hoje, todos os dias, Deus possa olhar para mim e para você e reconhecer nós, né, como filhos dele, reconhecer que em nós há a imagem e semelhança de Jesus, que há em nós a essência de Jesus, que há em nós as obras de Jesus sendo feitas. Né? Então que Deus abençoe você. E a gente se vê amanhã, né? Chega de live por hoje. Amanhã a gente faz e termina o livro de Jonas, depois Tiago, João. E não vamos deixar de meditar na palavra. Dia e noite possamos meditar para que não nos esqueçamos, mas para que venhamos a praticar a palavra de Deus. Porque sem prática não conhecemos a Deus. Que Deus abençoe você. Até a próxima.